Baixa pressão na rede? Chama o Semasa. Dúvidas na fatura? Chama o Semasa. Precisa de atendimento? Chama o Semasa. 33449000. Liga ou manda um zap. Todos os dias, o Semasa cuida da água e do saneamento da nossa cidade. Nosso compromisso é estar presente quando você precisar. Chama o Semasa. 33449000. Semasa Itajaí. Transparência em cada gota. Você já reparou que existem casas sem vida? Casas sem aconchego, sem conforto? São casas que são ambientes lindos, porém não trazem essa sensação de conforto que as pessoas buscam hoje em dia. É aquela famosa frase, casa com cara de casa. Hoje, mais do que beleza, as pessoas elas buscam um lar que abrace a rotina, que acolha as pausas e que seja cenário de momentos em família. Uma casa com cara de casa é aquela onde a luz conforta, onde a marcenaria organiza, as texturas aquecem e cada canto convida você para viver momentos especiais no seu lar. A arquitetura de interiores, ela transforma estética em sensação, transforma espaços em lugares onde a família e amigos se reúnem, conversa, descansa e cria memórias. Porque um lar não é só sobre tendências, ele é sobre presença, é sobre construir ambientes que façam sentido para quem mora ali. E se você sente que a sua casa pode ser mais acolhedora, mais funcional e mais viva, talvez seja o momento de você criar espaços que tenham significado. E se você acha que a sua casa está faltando esse toque especial de conforto para que realmente a sua casa tenha a cara de casa, chame a Távoli Arquitetura que nós iremos lhe ajudar. Aviso: as opiniões expressas pelos convidados durante o Papo Direto podcast são de responsabilidade exclusiva deles e não refletem necessariamente a opinião do Marcelo Nunes, da produção, dos apoiadores ou patrocinadores do programa. Eu tenho 2 filhos, mesmo pai, mesma mãe, gravidez que foi totalmente tranquila, um tem diagnóstico, outro não. E eu conheço pessoas que são dessa mesma forma, né? Então, é comida, é isso. Não tem um estudo determinado sobre isso. Tem várias vertentes, cada né? É muito ferro, muito alumínio, é comida, ou é isso. E determinado o que é, até então não tem. As pessoas que são adultas e que recebem esse diagnóstico, em primeiro momento, o que leva elas a buscar esse diagnóstico? Quais são os pontos, talvez? E, em linhas gerais, na tua experiência, como que essas pessoas recebem esse diagnóstico? Não, eu sou autista agora, eu sou autista, fui a vida inteira. E aí, como é que é esse baque para essas pessoas, hein? A primeira sensação para a grande maioria é de alívio. Porque sempre quando a gente conversa com adulto, a frase, ela muitas vezes é a mesma. Eu sempre soube que eu era diferente. Então, você imagina que você vai no médico, o médico fala é virose. Mas você sabe que tem alguma coisa, né? Agora imagina a pessoa que passou a vida toda recebendo, é isso, e ela sabe que não é isso. Muita gente fala sobre que antigamente não tinha autistas, né? Eu acredito que isso é subnotificação, né? Existiam os autistas, essa quantidade, só não eram conhecidos e não entendidos, né? Às vezes era aquela pessoa mais tímida, como falava-se, né, mais esquisito da turma, né, enfim, o nerd, esse daí são pessoas mais tímidas e hoje a gente consegue identificar com mais alguns estudos e alguns testes que eram pessoas autistas. O mês de abril já passou, o mês da conscientização sobre o autismo, mas o papo segue com a gente aqui no Papo Direto, tanto que hoje a gente está recebendo por aqui a Daniela Rosa, ela que é presidente da AMA em Itajaí, e também o Leandro Takahashi, aí que é psicólogo e vai falar sobre esse tema tão importante, cada vez mais atual com a gente aqui no Papo Direto, que já começou. Bem, agradecendo a você que cada vez mais interage, participa com a gente, se inscreve, curte nossos conteúdos por aqui. Muito obrigado, o Papo Direto cada vez mais fazendo parte aí do dia a dia e sempre levando, como eu digo no slogan, né? Conversas que realmente fazem sentido para o dia a dia, para a vida das pessoas. Inclusive, o autismo. É um assunto, um tema, um tópico, Dani, que cada vez mais faz parte da vida da gente, né? Tudo bem? Como é que estamos? Tudo certo? Oi, Marcelo. Boa noite. Boa tarde, bom dia, porque estão vendo a gente em todos os horários, enfim, né? Muito obrigado pelo convite. É muito bom sempre estar com você. Que bom. Já te falei várias vezes, tens um lugar quentinho no meu coração. Temos uma experiência, né, do passado em relação ao meu filho, e quando fala de você sempre tem essa grata lembrança. Agradeço por toda a oportunidade, por poder estar falando sobre o autismo, falar sobre a AMA, levar essa informação para que a inclusão possa ser sempre muito efetiva
em todos os lugares. A Dani vai falar bastante sobre o trabalho à frente da AMA, que é a Associação de Pais e Amigos do Autista aqui de Itajaí, que faz um trabalho brilhante e já não é de hoje por aqui, junto com o Leandro, que é psicólogo, Leandro, e também falar sobre a importância do teu trabalho, do trabalho da psicologia em geral, no dia a dia das pessoas com autismo e também das famílias, né? Tudo bem? Prazer te receber aqui, cara. Prazer é meu, Marcelo. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que dependendo do horário, né? Boa madrugada, vai que tem algum com insônia. Na AMA, eu trabalho com adultos, especificamente com a inclusão dos adultos no mercado de trabalho. Né? A gente vinha conversando no caminho para cá que o difícil não é que eles consigam um emprego, mas sim permanecer nos seus empregos e se sentirem bem, né? Porque hoje nas empresas, né, tem essa grande pressão de cumprimento de cotas e o processo ele é sempre feito atropelado, que é cumprir cota, coloca a pessoa num lugar lá e a pessoa não se sente à vontade porque não está fazendo nada, só está para cumprir cota, sai e isso vira um ciclo sem fim, né? Eu vou até fugir um pouquinho da pauta e pedir a opinião de vocês sobre isso. Você falou dessa questão das cotas, Dani e Leandro. Se cria muita coisa no Brasil que se cria por criar, né? Não, tem que fazer, mas você tocou em um ponto importante, não se estrutura. As empresas, a preparação dessas pessoas que vão para o mercado de trabalho que são diagnosticadas aí com transtorno do espectro autista, você percebe isso também? Não só nessa questão, mas em tanta coisa no Brasil, né? Lei de cotas e por aí vai. Precisa estruturar, né? Sim, o Projeto Carreiras ele veio para a AMA e eu, como uma mãe de um autista de 16 anos, vem diretamente de uma insegurança que a gente tem, que é o futuro do autista, né, que ele seja uma pessoa independente que possa trabalhar. Então, eu costumo dizer que iniciar no mercado de trabalho para eles é fácil, mas a permanência é difícil. E como faz a permanência? É esse suporte? É fazer com que o autista esteja numa empresa, ele cumpra a cota, não só para cumprir a cota, mas sim para ele poder trabalhar e ter uma vida efetiva, né? Estar lá dentro da empresa para que ele possa render, né? E que, através do que ele faça, outras pessoas, também autistas, possam ser contratadas, não por ser pela cota, mas sim pelo que ele pode produzir no mercado de trabalho, né? Isso é muito importante. Porque se tira aquele estigma, né? Não, tá ali pela cota, abre aspas, é um coitadinho, tá ali pela cota, né? Acho que é assim que essas pessoas não devem ser tratadas, né, Leandro? Porque temos potenciais gigantescos de pessoas autistas, né? Para o mercado de trabalho, para a vida em geral, né? A gente vem seguindo muito essa linha pelo AMA Carreiras, que é, primeiro, falar das habilidades, né, que os autistas adultos têm ou podem vir a ter, mais do que qualquer coisa. Porque sempre quando a gente fala do autismo, muitas vezes é das dificuldades e limitações que essa pessoa tem. E deixa de lado as habilidades que ela pode ter, né? Então, de uma atenção muito grande a detalhes, de gostar de tarefas repetitivas. Então, quantas tarefas tem nas empresas que, por exemplo, no setor contábil, um primeiro emprego de auxiliar contábil, né? A pessoa com 17, 18 anos vai passar o dia todo conferindo nota. Isso, dependendo pro adolescente, ele não vai aguentar mais de 3 meses. Principalmente esse adolescente aí que foi criado com o celular na mão, cheio de estímulos. Como é que vai ficar o TikTok deslizando ali na hora? Então, não vai, né? Imagina colocar um adolescente que passa no final de semana 12 horas no celular vendo Reels, né? 5 segundos passa e colocar lá, não, agora você vai trabalhar 8 horas só conferindo nota. Ela vai morrer por dentro. Mas talvez para um autista, é aqui. Para mim vai ser ótimo. Né? E pode ser o primeiro passo para termos um contabilista. Depois, exatamente, né? Você inicia ali, né? Em outras funções que tem essa questão teórica muito forte, né? Sim. É um início, né? É um pontapé que pode iniciar de uma carreira que pode ser Então, nas positiva, palestras, né, que a gente faz nas empresas, né? Setores que você precisa ser muito rígido a criar e estabelecer padrões e regras. Setor de qualidade e segurança do trabalho. Eu brinco nas empresas, né? Que se fosse um critério ser autista para ser da segurança do trabalho e da qualidade, metade das empresas de Itajaí teriam que fechar, né? Não iam ter certificações nem nada, porque quantas coisas são passadas assim. Fica por isso. Mas se fosse para seguir os padrões e regras à risca, será que todas as empresas estariam abertas? E eu achei muito interessante até a gente já começar falando esse nosso papo aqui, o papo direto, sobre o autista adulto. Sim. Porque a gente pensa, em primeiro momento, você pensa no autista, você pensa o quê? Numa criança, num menino, em linhas gerais, um menino, sei lá, 6, 7, 8 anos, menos, às vezes até que é autista. E os adultos estão aí, estão vivendo, estão no mundo hoje em dia, né, Dani? Essas pessoas precisam ser identificadas e
trabalhadas e observadas também, né? Sim, muita gente fala sobre que antigamente não tinha autistas, né? Eu acredito que isso é subnotificação, né? Existiam os autistas, essa quantidade só não eram conhecidos e não entendidos, né? Às vezes era aquela pessoa mais tímida, como falava-se, né? Mais esquisito da turma, né? Enfim, o nerd. Esse daí são pessoas mais tímidas e hoje a gente consegue identificar com mais alguns estudos e alguns testes que eram pessoas autistas. E muito, a AMA, ela nasceu em 2017 buscando essa garantia de direitos, porque na época não tinha muito conhecimento, então os pais se reuniam para estar falando sobre autismo e até mesmo dividindo as suas angústias, porque mal tinha atendimento e tudo mais. E hoje esses pais, e na época lutavam por atendimento, e todos os filhos, a maioria eram crianças, né? Sim. E hoje, passando esses 9 anos de AMA, a gente vê que essas crianças se tornaram adolescentes e alguns adultos. E a AMA, os atendimentos vai até 18 anos, porque tudo vem verba do FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência. E adolescência, claro. E com essa demanda e esses diagnósticos que estão tendo agora de pessoas que já são adolescentes e adultos, é uma demanda muito grande de atendimento, né, para essa visão. Então, nós temos falado muito sobre autista também cresce, temos um grupo de mais de 100 autistas adultos na AMA, cadastrado tem mais de 500, então tem bastante gente que está à mercê de não ter nada ainda, né? Então, nós temos buscado isso agora. Então, o Carreiras veio nessa visão, já é o 3º ano que tem, para conseguir manter isso. A AMA está tentando cada vez mais atendimento para os autistas adultos, porque a demanda tem sido muito grande. Imagina. Muito grande. A gente tem buscado por isso, porque eles estão crescendo e tem que ter algum lugar, né? Depois de 18 anos não ficam curados, né? Não passa, né? Continua. Então a gente tem que buscar uma política pública para isso também, né? É essa questão dessa sensibilidade a esse tema. E analisando, Leandro, enquanto psicólogo, as pessoas que são adultas e que recebem esse diagnóstico, em primeiro momento, o que leva elas a buscar esse diagnóstico? Quais são os pontos, talvez? E, em linhas gerais, na tua experiência, como que essas pessoas recebem esse diagnóstico? Não, eu sou autista agora, eu sou autista, fui a vida inteira. E aí, como é que é esse baque para essas pessoas, hein? A primeira sensação para a grande maioria é de alívio. Porque sempre quando a gente conversa com adulto, a frase, ela muitas vezes é a mesma. Eu sempre soube que eu era diferente. Então, você imagina que você vai no médico, o médico fala virose. Mas você sabe que tem alguma coisa, né? Agora imagina a pessoa que passou a vida toda recebendo, é isso, e ela sabe que não é isso. Então, imagina uma pessoa que ela passou a vida e tá com seus 40, 50 anos, tomou medicação para depressão, para ansiedade, para pânico, para esquizofrenia, né? e nunca teve o diagnóstico e tratado como deveria ser tratado, né? E aí, a partir do momento que ela recebe o diagnóstico, ela sente um alívio, que agora eu sei por que eu funciono dessa forma, agora eu sei por que minhas crises, agora eu sei que eu devo evitar tais lugares, né? E normalmente, quando elas procuram o diagnóstico, porque hoje tem muita facilidade no acesso à informação. Né? Hoje a gente vê influencers autistas, né? As informações são disseminadas, e a gente tem aí, de acordo com o Jornal de Psiquiatria de 2019, um aumento grande também em pais, né? Como a Dani citou, né? De olhar um pouco para as famílias, mas a gente vê que, por exemplo, os pais de crianças autistas vão buscar avaliação, né? Por alguma recomendação da escola. E aí no diagnóstico do filho... Eles acabam... Isso daí é normal, eu também era assim. Se identificam, né? Acabam repetindo as mesmas coisas. Repetindo os padrões dos pais, né? Exatamente. Mães, né? Sim, muito interessante isso, né? E muito se fala na questão de que se crava o autismo, né? Não, o autista é autista porque o pai foi pai depois dos 40, ou porque, sei lá, tanta coisa que a gente vê em rede social e acompanha até em alguns veículos, até alguns especialistas cravam essas situações. Dentro da experiência de vocês, o que ajuda a explicar o autismo? Então, eu como mãe e como ali na AMA, a gente vê várias... Na convivência do dia a dia, né? Sim, né? Não tem determinado o que é, né? Eu tenho 2 filhos,
mesmo pai, mesma mãe, gravidez que foi totalmente tranquila, um tem diagnóstico, outro não. E eu conheço pessoas que são dessa mesma forma, né? Então, é comida, é isso. Não tem um estudo determinado sobre isso. Tem várias vertentes, cada um, né? É muito ferro, muito alumínio, é comida, ou é isso. E determinado o que é, até então não tem. Então, a gente só aguarda mais estudos sobre isso, mas é igual a cura, né? Vamos parar de comer isso, vamos tomar tal vitamina D, vamos fazer... Já se falou quanta coisa, hein? Isso O café de 2 em 2 anos, ele é benéfico ou maléfico? Né? Isso em linhas gerais tem mudado bastante, né? O café uma hora é bom, daqui a pouco não é. Comer ovo, mesma coisa. Lembra, Emerson? Antigamente, não, que um ovo entope, às vezes agora é saudável. Então... A minha mãe costuma dizer que é conforme a demanda que tem. Eu acho que... tem bastante café, então vamos dizer que é benéfico. Aí toma café, daqui a pouquinho tá ruim, tá caro. Vamos então, forçar o pessoal isso, a comprar o café especial, porque aquele extra forte, o tradicional, ele vem com pedra, vem com pau, é sujo, então... Né? Parece que certas coisas tem que cuidar com a fake news, né? Tem que cuidar com a fake news, tem que estudar e pegar, né, pessoas que tenham conhecimento e ter muita calma em tudo isso, né? Nada é... Eu tenho uma visão assim, ó. Se dinheiro e alguns tratamentos fosse curar o autismo, o autismo, vamos fazer isso que tem cura. Eu costumo... Uma frase bem simples. Nós temos o filho do Marcos Mion, que é um homem muito bem sucedido, tem muito dinheiro, vai para fora do Brasil, e o menino dele continua autista. Por quê? Porque não tem cura. Porque senão esse cara podia ter feito... Claro. E você acha que um cara desse, que tem todas as condições, não daria tudo que tem? Né? Então a gente tem que ter sobre isso, né? Tem que ter calma, investir sim em um atendimento multidisciplinar, né? A dificuldade de socialização precisa então de um psicólogo, fazer um atendimento... Sabendo que também a terapia e o atendimento multidisciplinar também não é a cura sobre o autismo, porque não são todos que vão adquirir habilidade. Tem autista que usa fralda e para de usar fralda, mas tem aquele que vai usar fralda. Tem autista que vai saber, ou não vai usar fralda, mas não vai saber usar o banheiro. Tem autista que vai falar, mas tem aquele autista que tu pode levar para fono todos os dias e ele não vai adquirir essa habilidade, porque são habilidades que eles têm que adquirir. Então, às vezes, os pais assim, eu preciso de atendimento, preciso porque vai mudar. E às vezes não muda. Não é uma conta, né? Não é exato, né? Não é uma conta exata. Isso 4, é triste, não tem porque como, né? Às vezes os pais estão tão no desespero de fazer com que tenha atendimento, achando que aquilo ali vai mudar. Eu tenho um amigo que o filho dele, ele não tem habilidade da fala, né? Daí um dia conversando com ele disse, aqui não tem fono, e eles passando uma dificuldade financeira grande, e ele queria pagar fono para o filho, porque o filho ia falar, Deus, sim, tá, mas e se? E se não acontecer? Porque pode não acontecer. Pode não acontecer. Isso é em todas as... sentimento de frustração, né? Mas eu tive que falar isso para ele, porque eu sofri muito com isso. Porque o Samuel até então não sabia ler e eu sofria muito sobre isso. Até que um dia eu pensei, e se não acontecer? Eu vou ter que arranjar uma estratégia para fazer com que ele seja mais autônomo possível de uma outra forma. Claro. Mas pode não acontecer. E isso foi uma maturidade de estar tempos também conversando com pessoas, porque eu me sinto privilegiada de estar conversando com eles o tempo todo, de poder estar discutindo, ampliando a minha visão e conhecendo. Isso é muito bom. E tem pais que não têm essa possibilidade e ficam sofrendo. Então não é sobre o pai ou sobre a condição financeira, é sobre a pessoa. Tem pessoas que são boas em matemática, tu és um bom comunicador. Sim. Mas tu pode ser ruim em geografia. Em matemática. Em matemática. Certo? Matemática. E daí... Não vai ser o gênio da matemática. Sim. E tá tudo bem. Por que pra ti tá tudo bem e pro autista que não aprende uma habilidade não tá bem? Mas os pais ainda sofrem porque acham que é culpa deles. Isso a gente carrega São histórias que vocês veem na AMA todos os dias, eu imagino, né? Só muda o endereço, né? Isso, é bem sobre isso. Hoje nós somos mais de 3.000 associados. Na AMA está atendendo quase 300 pessoas, 300 autistas semanalmente. Então, a gente convive com vários níveis de autismo, com vários tipos de pais, com vários tipos de famílias, com vários poderes aquisitivos, né? Então, porque a AMA, eu costumo dizer que ela atende a todos, né? Não é só para a pessoa que tem um nível... socioeconômico baixo, né? Enfim, é porque todos precisam ter direito a esse acesso. Então, essa conversa sempre é muito difícil e a gente tenta sempre conversar com os pais sobre isso, né? E se não acontecer? O que a gente pode fazer para que possa melhorar
a vida do filho, né? Porque o e se vai estar sempre ali. O se é uma constante, né? Para todos é uma nós, constante, né? Para todos nós, na Sim. verdade, né? A Dani tocou em um ponto interessante, né? Mas é aquilo mesmo, né? Talvez a frustração, a decepção dos pais, e aí a psicologia pode ajudar a explicar isso. O pai vai fazer, o pai e a mãe, qualquer coisa pelos filhos, né, Leandro? Inclusive, talvez até mascarar certas situações. Não, sabe que não vai dar certo, ou que não pode dar certo. Mas na minha cabeça de pai e de mãe, vai acontecer, né? E não é bem assim, né, cara? E além disso, a gente vê muitos casos de superproteção também, né? É mesmo? A gente tem adultos que foram buscar o seu primeiro emprego com 29 anos, por exemplo, né? Então, a rede de apoio ela é muito importante para a pessoa autista nesse sentido de auxiliá-lo a se desenvolver, né? Então, quando eu entrei ali na AMA, o projeto inicial, eu brinco com o pessoal que eu baguncei todo o projeto, né? Porque antes ele era lindo, maravilhoso, que a gente vai conversar com as empresas para que as empresas aceitem divulgar uma vaga para pessoa autista e que essa vaga seja para trabalhar meio período. Eu falei, gente, peraí, né? Que empresa que vai aceitar isso, primeiro? E segundo, falar para eles, as pessoas adultas autistas odeiam ser infantilizadas. Eu falei, será que vocês não estão se auto-infantilizando, fazendo esse movimento, né? Então, tem um caso bem legal falando sobre isso, de superproteção, porque tem uma menina que ela começou a trabalhar, houve uma oportunidade para ela trabalhar período integral e ela já faz faculdade à noite, então imagina como que ia ser a rotina. A rotina dela, a rotina pesada, né? A família não, que você tem que fazer meio período, e ela bateu o pé e quis ir, né? Então, hoje ela conta com muito orgulho que ela se sente útil, parou de tomar medicação para dormir, né? Pagou pizza para toda a família no primeiro salário. Então, que legal, cara. De se sentir útil e pertencente ao mundo, né? Diferente da pessoa que está trancada no quarto. Mas também, eu não tô aqui para julgar esses pais, porque imagina as dificuldades, né? De conseguir um professor auxiliar na escola. Bullying, né? Então, o que você puder fazer para o seu filho ser protegido do mundo cruel, você vai fazer, né? Mas a gente tem que ter um equilíbrio nesse sentido de que a frustração e a tristeza que seu filho vai vivenciar vai fazer parte do processo. Até também. porque a gente sabe isso, falando independentemente da pessoa ser autista. O carinho que você tem de pai e de mãe. A vida real, ela é dura, ela é pesada. Sim. Para todos nós, né? Você vai passar por problemas, vai passar por dificuldades, não tem o que fazer, né? E aí o caminho, acho que é esse também, preparar o autista dentro das limitações de cada um para encarar esse mundo real, né, Dani? Eu costumo dizer assim, quando eu falo com as pessoas, assim, olha, cobrem o Samuel como qualquer outra criança ou adolescente, mas entendam as dificuldades dele. É isso aí. Então é isso que o Leandro fez com essa pessoa, com essa menina, né? Que a gente chama de menina, mas é uma mulher, né? Essa mulher. O que que ele fez? Ele optou em falar com a empresa e com a família e com ela para ela trabalhar normalmente. Sim. Iria fazer um teste. Eu acredito que se chegasse em um determinado momento, visse que ela estava rendendo o que a empresa precisasse, mas teria que reduzir um pouco o horário de trabalho, poderia até ser feito. Mas não colocar a redução em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente tenta... Do método convencional, digamos, né? Acertos e erros como qualquer outro lugar, né? Então, quem vai falar assim não é ela, não são os pais, né? Não sou eu, não é a empresa. É uma pessoa de maior, né? 29 anos, né? 20 anos, né? Mas a gente tem casos, né? De pessoas também que quiseram, não deu certo, né? Volta naquele ponto que a Dani falou, do e se, né? Deu certo, mas pode não dar. E aí? Sim. E quantos lugares a gente já trabalhou, pessoas típicas, já fomos para algum determinado lugar, criamos uma expectativa e chegou lá e não deu certo. Então é porque autista é diferente? É diferente? Não. Claro que não. Tem que ser é sobre isso. Agir da forma correta, agir como qualquer outra pessoa e entendendo as dificuldades dele. É isso que é inclusão, é isso que é uma equiparação de pessoas. É a tal da empatia, né? Nos últimos anos, essa palavra ninguém falava. Mais de uns anos pra cá, não sei quem jogou no ar a palavra empatia, e hoje é empatia. Agora mostrar empatia na vida real, meu amigo, aí que é. E não só nesse ponto, em vários outros, né? Sim. E dentro disso que a Dani falou, né, que a gente, primeiro, o projeto era falar com as empresas para conseguir uma carga horária de 6 horas, por exemplo. E aí, mostrando para eles que eles precisam ceder para as empresas também cederem, tem que ser algo recíproco. Então, assim, falava para eles assim, eu acho que 6 horas não vai dar, mas a gente tenta 8 horas e que vocês possam fazer mais
intervalos. Uhum. Beleza. Então, a gente vai tentando equilibrar, né? De se adaptar à Sim. empresa e a empresa também se adaptar à realidade deles, que talvez eles precisem de mais alguns intervalos. Não necessariamente fazer uma carga horária de 6 horas, mas de ter mais pequenos intervalos, porque dependendo da pessoa, das características dela, como a gente estava falando, vai ser uma pessoa que ela vai querer acabar aquilo naquele dia e ponto, e vai E produzir. deu, é o meu horário, né? Tem Tem isso, esse ponto né? também, né? Talvez Tem- são pessoas, claro, varia de caso para caso, de pessoa para pessoa, mas que são mais inflexíveis, talvez? Sim. É uma característica Tem notada isso do autista? Não, isso aqui é isso, é isso, é isso, né? caso engraçado em relação a isso, porque tem um rapaz que trabalhava só ele e os dois sócios proprietários, ele trancou um deu 6 e 1. Tchau, 6 deixa. horas tem que ir para casa, não faz hora extra, porque o meu horário é esse. É esse. Eu tive uma experiência também bem incrível, porque aí criou um triplex assim na minha cabeça. Eu, como presidente, tenho um grupo de autistas adultos, eu estava tentando dar o suporte para eles, enfim, porque como não tinha nada para adultos, Sim. eu né, tendo filho de 16 anos, sabendo que logo o Samuel ia chegar nessa, então eu também comecei a ter mais essa vertente, Já foi uma né? preparação Sim. pessoal mesmo, É né? real também, né? E daí ela entrou em contato comigo, Dani, eu preciso falar contigo, tô com uma dúvida. Então, tudo bem. Eu trabalho numa empresa e a minha chefe me disse que eu tenho que pegar férias. E eu não quero pegar férias, porque ela disse que é para descansar, mas eu não estou cansada. Ia mudar a rotina também. E Ia daí mudar a rotina. Ela vivia a vida, o dia todo, ela, tipo assim, um bom tempo do dia dela, ela ficava dentro da empresa. E o que ela ia fazer depois daquilo? E daí eu pensei, o que eu vou... Aí eu parei, Sim. o que eu vou falar para ela? Porque se ela veio me procurar, e ela é uma autista e tem uma rigidez cognitiva, Sim. eu tenho que dar uma... Então eu fui falar sobre a lei, fui falar sobre os problemas que a empresa teria e que ela teria que encontrar naquele momento de férias, Uhum. algo que ela gostasse de fazer para que passasse o tempo, mas que isso era obrigatório, todo mundo tinha que fazer Claro, isso. claro. O que podia gerar para a empresa se não acontecesse aquilo. Enfim, dela dizer, então eu vou ir para a AMA para te ajudar. Então, venha para Vem cá, pra cá. vamos ficar aqui. Mas tu imagina, a pessoa disse para ela que ela tinha que... As férias era para descansar. Ela disse, eu não estou cansada. Então, é sobre isso, Sensacional. né? É. Porque é literal. Se é Sim. para descansar, mas ela não está cansada, então ela não precisa de férias. Então, Na cabeça tudo dela, ela isso- não precisa descansar. e o Leandro, nós estávamos conversando ali agora, ele faz esse suporte que ele dá para o Carreiras, né? Às vezes não é só a pessoa está no mercado de trabalho, quando ela tem uma dificuldade, ela entra em contato com ele e ele está ali. É o transcorrer, digamos, né? Sim. Porque até você chegar, conseguir um emprego e começar, tá tudo certo. O mas suporte, é né? como a vida da gente, né? Os problemas vão surgir no percurso, eu diria, né? Sim, é igual faculdade. Quantos autistas começaram a faculdade e desistiam? Porque não tem inclusão, porque não tem isso. E lá dentro da própria universidade não tinha todo esse suporte. Então, é difícil conseguir um emprego? É difícil. Mas permanecer no emprego para o autista, porque às vezes não quer fazer o happy hour, ou acha que os amigos estão rindo dele, ou às vezes as empresas brincam muito, os homens brincam muito um com o outro, não aceitar essa brincadeira, essa rigidez. Então, é muito complicado para eles. Eles precisam do suporte. E hoje, eu também vendo assim, ó, a cada 33 nascidos, um é autista. Então, eu tenho visto na AMA também algumas empresas entrar em contato conosco e ter essa flexibilidade. Por quê? Porque o sobrinho é autista, o afilhado é autista, o irmão é Aí a autista. gente volta lá na empatia, porque você Aí- passa a viver aquilo dentro da sua casa, né? Sim, A saber como são as coisas, sim, né? teve uma empresa que entrou em contato comigo que queria que queria apoiar a AMA. Eu fui lá fazer uma visita e eu conversei com a secretária, né? Enfim, e o proprietário não estava e a gente estava conversando e coisa e tal. E daí ele chegou e eu fui fazer uma fala com ele, porque tem muita gente que acaba ajudando porque tem um filho autista. Ele disse, não, o meu filho acabou de ser diagnosticado. Olha Então, só. e ele tem poder aquisitivo, então ele não precisa que o filho seja atendido na AMA, digamos assim, né? Mas ele entendeu que algumas crianças e adolescentes não teriam a possibilidade do filho dele, ele quer apoiar a AMA para quê? Para que essas pessoas tenham mais autonomia. Então, essa pessoa é capaz de, né, consegue um mercado de trabalho, cede uma vaga de emprego, tem mais empatia, porque tem medo que o filho seja tratado da mesma Sim. forma, né? Nos lugares, então, isso Coloca faz a no lugar, diferença. Então, imagina, a cada 33 nascidos, É uma média alta, né? na sala de Samuel, em torno de 45 tem diagnóstico. É. Imagina, hoje em dia nas escolas, está em todas as escolas, seja particular, público. Então, isso tem melhorado no mercado de trabalho.
ainda falta muita informação para as pessoas, né, para algumas pessoas, mas está chegando. Onde eu vou falar sobre o autismo, eu conheço, meu amigo, às vezes não é da família, mas o amigo, ou, olha, tem uma pessoa que a gente acha, tá atrás, a família é meio relutante ainda, né, enfim. Então, essa informação, ela está sendo melhor divulgada, está chegando melhor, tem se falado mais sobre autismo, por isso, né, porque está batendo a porta, né. Quando bate, né? Quando a realidade chega, né? Sim. Inclusive, alguns mitos têm caído. Inclusive, eu quero que vocês respondam sobre essa pergunta, que imagino que é uma das mais, talvez, não tão mais tradicionais, mas quando dizem que o autismo é doença, hein? Qual que é a reação de vocês, falando enquanto mãe, enquanto especialista? Historicamente já foi considerado, né? Hoje ele é um transtorno, né? É uma condição do neurodesenvolvimento. E tem estudos já falando de não ser um transtorno, mas condição, né? Então, como a gente estava comentando, né? Às vezes as pessoas falam, tem um pouco de autismo. O que define a pessoa ser autista são os prejuízos, né? Eu posso ser flexível também, mas eu não tenho prejuízos com isso, né? Pode ser teimosinho, né? Daí é teimoso, exatamente. Né? Acha que tá sempre certo, mas, né? Tem casos e casos, né? Quando a gente fala de prejuízos, no sentido de essa inflexibilidade para querer completar aquela coisa, né? Terminar. Então, por exemplo, teve um rapaz que a gente conversou que ele cita, quando ele gostava de jogar videogame quando era criança. Se você pegar as pessoas da nossa faixa etária que jogaram videogame, quase todas sabem falar inglês, porque na época não tinha jogo dublado, legendado. Dublado, claro. Então, assim, né? E essas pessoas, assim, elas iriam iniciar para jogar por diversão, acabava ocorrendo que ela não sossegava. Não era só fazer o 100% do jogo, era destrinchar tudo que aquele... Zerar o jogo, zerar o game. Acho que era mais do que zerar, é destrinchar tudo que aquilo pode proporcionar. E ela não sossegava. Então, a diversão virou prejuízo para ela. Acabou a diversão. E aí é onde a gente fala dessa questão do prejuízo. Até onde vai, né? A diferença, né? Ela não é rígida no sentido de, 6-1, acabou, vou fechar. Sim. Não, porque se eu fizer... por exemplo, ficar na empresa até 6h15, eu tô cometendo um crime, porque aquilo vai ultrapassar uma dela de um jeito que ela não vai dar conta e suportar. Os valores inegociáveis, digamos, da pessoa, né? São superados, né? Então, teve um rapaz, né? Uma gestora pediu pra ele ajudar em alguma atividade. Não tá no meu contrato. Então... mas isso aí tem os que... Sim, mas... Tem também... Sim, exatamente. As pessoas também falam isso, aí tem uns que não querem pegar junto com a empresa. Sim. É outra história, né? E aí você vai ter que conhecer a pessoa, né? Porque às vezes ela pode ser autista e falar isso, mas por maldade. Sim. Ou por rigidez cognitiva, você vai saber conhecendo a pessoa. Então a gente não pode botar o carimbo, autista, ele vai ser assim, né? E tem a personalidade de cada um. Se as pessoas ditas convencionais, normais, têm suas diferenças, o autista também tem dentro dessas variáveis aí, né? Sim. Já ouviu isso, Dani? Uma pessoa falando pra você, tem um filho doente, tem um filho autista? Isso acontece mesmo com tanto conhecimento como tem se falado hoje, ainda existem pessoas que têm essa pachorra, esse rótulo ainda? A gente vê até, às vezes, Marcelo, pais querendo a cura. E quando tu vê que é um transtorno, o transtorno ele não tem uma cura, já determina, né? Então, vamos como eu disse, vitamina D, vamos tomar porque vai curar, vamos tirar o ferro porque vai curar, vamos fazer... Então, isso acontece muito, né? Pelo desespero, pela angústia, né? Hoje eu costumo dizer, o que dói em mim? Eu quero que o Samuel seja uma pessoa mais autônoma possível. Por quê? O dia que eu não estiver aqui, o que vai ser? Né? Eu acho que isso deve incomodar muito, né? Os pais, esse pensamento, né? E aí? E o mundo? O Samuel é o nível 1 de suporte, nível 2, porque ele também tem deficiência intelectual leve. Então, o que vai ser? Vai casar? Não vai casar? Isso é uma angústia de todos os pais. Mas o futuro, ele vai ter autonomia, porque o Samuel, ele é ingênuo. Então, ele pode ser enganado muito fácil. Né? Então tem um veículo, já teve uma situação dele ter dinheiro, R$50, e uma pessoa pedir para ele, o primo dele pedir, ele dá. Por quê? Samuel, quer um tênis? Não, eu já tenho um, não precisa de outro tênis. Samuel, vou comprar. Não precisa, eu já tenho. Então, essa facilidade de ser enganado é uma angústia muito grande, né? E isso que ele é autônomo, ele tá lá na Amo, Leandro agora, né? Estão conhecendo, enfim... E tem aquele autista que tem um nível de suporte muito alto, né? Que tem dificuldade, por mais que é medicado, por mais que faz atendimento, mas ele é um autista agressivo, né? Ele entra em crise, ele se mutila ou ele machuca alguém. Então,
o que vai ser do futuro dessa pessoa, se não tiver alguém junto com ele, se não tiver alguém que possa dar o suporte. Eu tenho uma irmã. Mas não quer dizer que a irmã vai cuidar, porque não podemos imputar essa irmã. Essa responsabilidade dos irmãos, né? A gente não pode imputar isso. E as pessoas... E nós não sabemos, né? Como dizer, nós estamos numa fila, a gente não sabe quem vai morrer primeiro ou não, né? Pensando nisso. Então, essa é a angústia maior de todo pai e mãe que tem uma pessoa com deficiência que precisa desse acompanhamento. Porque quando trata de transtorno, quando trata de algum problema, algum déficit cognitivo, algo desse gênero, é muito pior. Por isso, não desmerecendo outras doenças, outros síndromes, enfim, mas isso atrapalha porque a gente sabe da ingenuidade e que o mundo de hoje não está muito o mundo não está fácil para ninguém, né? Sim, imagina uma pessoa que é enganada... que tem essa pureza, essa ingenuidade, né? Pega crianças, adolescente que tem uma cognição de 6, 7 anos. E tem lá 17 anos. Né? Então, vê muito na televisão aqueles nível 3 de suporte que não tiveram também nenhum acompanhamento, que estão lá. Eu vi essa semana uma mãe que colocou na televisão, tinha uma grade, porque de certo ele já bateu várias vezes na televisão, quebrou. Na geladeira tinha cadeado por causa disso. Então, quer dizer, essa dificuldade toda, quem vai dar esse suporte depois? Sim. Porque, por mais que, vamos dizer, tu escolheu ser um professor de um agente de educação especial. Tu escolheu ser um professor de educação especial. Mas aí tu estudou, tu fez tudo mais. Ou um psicólogo. Tu tá ali fazendo atendimento, o autista, ele te agride, tu entende que ele não te agride porque ele quer, diferente de uma pessoa que passa e te dá um tapa, o autista, ele entrou em crise, ele te agride sem querer, tu entende isso, mas tu não tá ali para sofrer, para apanhar. Como esses dias aconteceu lá na AMA. Um adolescente subiu no parque, a profissional, tiraram ele, grande coisa e tal, e ele entrou em crise. E a pessoa que faz o atendimento dele foi dar um abraço, foi acolher ele. Ele machucou ela. E machucou fundo no rosto. Sim. E ela entendeu isso. Mas não deixa de ter a dor. Não deixa de ter a dor. Sim. O pai e a mãe não deixam de ter a dor. Então, assim, a pessoa, por mais que tu ama trabalhar com aquela criança, tu entende aquele adolescente, tu entende aquela pessoa, tu gosta. Mas a dor do momento tu tem, né? Chega uma hora Você que não tu não sai de aguenta casa mais. pensando nisso, né? Chega uma hora que tu não aguenta mais. Porque tu também gasta uma energia achando que aquilo ali vai ter uma melhora, vai ter ele vai adquirir uma habilidade e ele pode não adquirir. E aí? Então, daqui a pouquinho, aquela pessoa não quer mais, não aguenta mais. Ninguém quer ser saco de pancadas. E aí tu toca em um ponto interessante, Dani, porque são os profissionais para trabalharem com as pessoas autistas, né? Na educação, a gente tem leis, regras aí, que como professor auxiliar e outras que existem aí, mas o nível de dificuldade de se encontrar profissionais que estejam dedicados e apostos, né? Preparados para encarar esse tipo de situação. Falando na AMA, falando no poder público, é complicado, né? É bem complicado se encontrar. O Leandro, que é profissional da área, pode falar. É uma vocação, é um gosto, né? O que a pessoa tem que ter para trabalhar, o que desenvolve para lidar diretamente com o autista. Você estava falando sobre empatia, eu acho que é muito de você saber lidar com as pessoas, né? Talvez você possa... Às vezes a pessoa é um excelente teórico, mas não sabe lidar com as pessoas, né? Por isso que a gente vê, às vezes, professores têm um extremo conhecimento, mas às vezes não tem o dom da didática, por exemplo, né? Então, é muito ter esse tato, né, de além do conhecimento teórico, você saber lidar. Então, quando eu vou, por exemplo, conversar com uma pessoa adulta, eu tento deixar ela à vontade para que ela sempre fale, ó, se o que eu tô falando para você não tá entendendo, eu te explico 2, 5, 3 vezes, quantas for necessário. Tento falar um pouco mais pausadamente, né? De você ter esse tato para a pessoa se sentir confortável, né? A gente estava falando dessa questão da criança às vezes bater no profissional. É engraçado que eu lembrei, minha esposa também é psicóloga e ela atende crianças, né? E quantas e quantas vezes ela chegou com roxo, assim, e aí ela fala, ainda bem que você conhece, entende? Imagina se é uma outra pessoa, sempre a mulher chegando roxo em casa, né? É complicado. Então, tem várias nuances nesse sentido. É bem complicado. E de profissionais, né, eu vejo que é muito disso, e o assunto é novo, e também tem vários problemas aí em relação aos profissionais. Primeiro que
às vezes a pessoa se especializa muito em autismo e começa a querer achar autismo em todo lugar, né? Tem muito isso também, porque a gente tem visto claro das que pessoas tem, convencionais também, muita gente às vezes usando até como muleta, né? O autismo, o TDAH, Mas mas eu sou TDAH, mas tudo- então me entende e tal, e talvez, não jogando todo mundo no saco, Sim. mas talvez nem é. Sim. Mas Eu até imagino os- que vocês percebem isso também, né? Os profissionais que fazem diagnóstico, às vezes, eles estão tão mergulhados em estudar Uhum. sobre autismo que acabam não cogitando outras possibilidades. Às vezes não é autismo, né? E ele está enxergando porque ele viu características ou porque simplesmente só estuda aquilo, né? Tem esse problema e, em contrapartida, a gente tem um outro problema também, que é um assunto que está em alta, então muitos profissionais começaram a surfar a onda porque é onde tem emprego e vai, é onde a maré está levando. Na área de vocês também aparecem muitos especialistas, entre aspas, assim, Qualquer também, no autismo? Sim, com certeza. Agora a sumidade do TikTok, do Instagram, falando sobre falta autismo. Tem de- muito também? Fake news, falta de informação e também, queira ou não, hoje o mercado está muito... O desespero dos pais, minha visão. Muito aquecido o mercado. Isso. Oportunidades o desespero- várias, talvez. O desespero do pai pensando que a AMA tem uma fila de espera de mais de 1.700 crianças e adolescentes. Cara, Nós estamos chamando mais ou menos, se eu não me engano, eu acho que está em 22. Pessoas que fizeram cadastro na AMA em 22. Então, tu imagina um pai que tem, né, um responsável, que tem um filho, que tem toda essa dificuldade, ou não fala, ou tem, né, tem algumas dificuldades. Ele entra em desespero. sim. Então, o que ele faz? Ele faz de tudo para contratar um profissional, fazer o pagamento particular até que possa ser chamado. Quantos a gente tem lá na AMA, assim? Até mesmo que tenha um plano de saúde pela empresa, né? E daí a coparticipação é alta, mas ele aguenta, faz todo o esforço. Então, hoje o mercado está muito aquecido. Isso gera muito dinheiro. É Sim. caro. As pessoas estão São ganhando... tratamentos caros, né? É caro, porque não tem cura. E não adianta fazer pouco. Eu tinha Ou uma faz ou tia... não faz. Uma tia disse assim para mim, eu vou pagar por um tempo, vou pagar por uns meses. Não adianta pagar por uns meses, porque é um tratamento continuado, é um atendimento contínuo, porque adquire uma habilidade, vai para outra habilidade. O Samuel, quando era criança, tinha uma dificuldade, hoje ele tem outra Outras. dificuldade, né? Então, hoje até, ele começou lá na AMA, porque hoje a maior dificuldade de Samuel é comunicação, socialização. Ele fica ali no mundo dele. No mundo dele, a gente diz que é ruim dizer no mundo dele porque é o mundo de todos Porque o mundo é nós, de né? todos, né? Mas ele fica ali fechadinho naquela situação, olhando o celular, não sei o quê, e não tem amigos. Ele tá com 16 anos. Um garoto de 16 anos não vai querer brincar com o Samuel, não vai querer conversar, porque o Samuel, né, não brinca mais, né? Enfim, o papo não é o mesmo e coisa e tal. Então, essa junção dessa galera de 14 anos até 18 anos num grupo de adolescentes para a comunicação é isso, para que eles possam viver em comunidade, viver com mais pessoas, mesmo, né, todos eles autistas, cada um no seu nível de suporte, para que possa abrir mais essa linha de conhecimento. Mas aquele pai que não tem condições, está esperando na fila, ele se desespera, então ele vai buscar profissionais. Hoje o mercado está muito aquecido. Tem profissionais que tu não encontra, ou os salários são altos. Tudo bem, estudaram, merecem. Sim, claro. Ponto. Se prepararam, né? Mas é difícil encontrar isso, E aí né? nisso aparece o joio e o trigo, Sim, né? O joio no como meio em do todo trigo, né? profissional. Mas né? é um problema, acho que, de todas as áreas, na verdade, né? Isso que eu falo muito com as empresas, porque a gente está com índice de desemprego menor nos últimos 10, 12 sim. anos, né? Considerando aí Itajaí, a gente está numa faixa de 2%. A consequência disso é o quê? Rotatividade nas empresas. A gente tem um número aí de em torno de 31% de rotatividade. É você trocar 1/3 da sua empresa durante o ano. Imagina. E aí, assim, a gente tem empresas que têm, por exemplo, programas de inclusão formal de autistas, por exemplo, isso que a gente fala, né, para as empresas. Eles destacam que é um público que tende a permanecer nas empresas, né? Então, assim, a gente pode... Tem uma longa permanência mesmo. Exatamente, em torno de 90%. E é engraçado que a gente vê esse estudo, que é a Microsoft faz esse programa, o Itaú, a SAP, né, que é uma empresa internacional, acho que é filial, se não me engano, em Blumenau, tem esse relato de grande produtividade também, e hoje no Carreiras a gente tem esse número de 20 pessoas que estão no mercado de trabalho dos inscritos, apenas 2 que saíram das empresas que estavam, né?
Então, mas é aquela coisa, precisa de incentivo de oportunidade. Exatamente. E falando em linhas gerais, na opinião de vocês têm percebido por parte do poder público programas, incentivos na questão da causa autista, a gente pode dizer? A Dani, que está à frente da AMA, tem melhorado essa situação nos últimos anos? E aí, não é questão política, não está falando de direita, de esquerda, de centro, de Lula ou de Bolsonaro, mas em linhas gerais, as políticas públicas, elas têm se atualizado? Elas têm servido mais? É muito difícil a ampliação dos projetos por um motivo, falta de profissional. Uhum. Nós não conseguimos vencer em relação ao privado, ao salário que eles pagam. Isso é muito ruim. Então, muitas das vezes, vamos ampliar, mas não tem profissional. Isso é um fato muito complicado. É uma demanda cara. Então, é difícil. E vamos pensar assim, há um tempo atrás, creches não tinha. O que foi feito para melhorar? Foi adquirido vagas particulares, né? Sim. Porque não tinha como vencer, porque todo dia tu pode conseguir vaga, mas vai chegar mais gente. E o autismo está na mesma situação, né? Então, é muito difícil. Nós temos tido uma conversação muito boa em relação ao prefeito, aos vereadores tem sido incrível, através de emendas impositivas nos ajudaram muito, o projeto Carreiras também foi através da emenda impositiva, eu gosto de honrá-lo, o vereador Bruno da Saúde, Sim. Pelo 3º ano ele nos ajudou e ele entende essa necessidade, né? Então, e outros vereadores têm nos ajudado muito, deputados têm nos ajudado, porque entendem também que o público é muito grande. Isso também gera votos, Sim. que para eles é interessante, sim. né? A gente viu na última campanha, claro. Sim, e né? também, É sobre vamos isso. combinar, faz parte do jogo, E né? faz parte de tudo isso, né? E também aquilo que a gente já conversou. Como o autismo está muito próximo às pessoas, eles também estão abrindo mais o coração para isso, né? Então, quando a gente chega no vereador, o Fernando Pegorini é pai de autista. Sim. A vereadora Renata é vó de autista. O Chancelar é... Então, assim, esse que eu tô falando que eu sei diretamente, fora os outros, né? Então, a vereadora Hilda tem muitos amigos que também tem... Então, essas pessoas que eu estou comentando são pessoas que vivem diretamente. Então, eles abraçam a causa, né, com muita facilidade, com assim, nos propriedade, ajudam, porque entendem a necessidade disso. Mas o poder público ainda está aquém, né? A gente precisa de mais projetos, a saúde, né? Enfim, precisa muito mais disso. A educação está numa situação muito complicada, eu acho que é um ponto né? sério da educação, Sim, né? sim. Nós temos ouvido há um tempo agora que o prefeito está pensando em fazer uma escola especializada para autista. Minha visão em relação a isso, né? É muito importante, mas eu penso que tem que melhorar as escolas, não fazer uma escola para o autista. Muitos pais de autistas estão achando que essa escola vai ser a resposta porque estão esperando atendimento e não entendem que essa escola não vai ser uma escola para atendimento de autista, vai ser uma escola... Convencional. É uma escola, para aprender. Português, matemática, geografia, uma escola convencional. Então, quando tu olha as postagens deles falando sobre isso, tu vê os pais, obrigada, gratidão. Não! Ao meu ver, a escola onde meu filho está tem que estar mais adequada para isso. Então, uma sala sensorial, mais professores, porque se for fazer uma escola especializada para autista, uma escola de inclusão, quantos autistas vai caber numa sala de aula? Vai botar 10 e vai ter quantos professores? 1? 2? Não vão dar conta. Não vai dar conta. Os pais estão... Então, está sendo, para muitos pais, está sendo... Estão entendendo que vai ser uma escola para atendimento. Não, vai ser uma escola. Primeira coisa, então, a escola que está hoje, só vamos mudar de lugar. Sim. Mas o problema vai continuar o mesmo. O problema continua e ampliado, né, Dani? Ampliado, né? Outro. Aí o pai da criança típica acha que os nossos filhos estão lá dentro da sala de aula incomodando o filho deles, atrapalhando, como eu já ouvi várias vezes. Ele atrapalha, né? Então... Como diz aquele meme, né? O alecrim dourado não pode ser atrapalhado, não pode ser incomodado. E assim, Marcelo, ó, um exemplo. Tu tens um filho que está numa escola e dentro da sala de aula tem um autista. Sim. Não é sobre o autista aprender a lidar com pessoas, é sobre as pessoas aprenderem a lidar com o autista. Tu és um advogado, tu és um aluno bem-sucedido na sala de aula, tu se torna um advogado, tu nunca viveu com um autista, com uma pessoa com deficiência. A gente fala em autismo porque é o motivo da conversa aqui, né? Mas quando tu se torna advogado, então tu não vais atender uma pessoa autista, um psicólogo. Estudou, nunca teve... Então, assim, hoje a minha visão
é sobre isso. Não é sobre o meu filho estar na escola para aprender a lidar com pessoas. É sobre as pessoas aprenderem a lidar com meus filhos, porque a deficiência está aí. O mundo não está preparado para ele. Então ainda falta calçadas. Pessoas cegas, né? Eu trabalho com pessoas cegas, vamos dizer assim, o autismo agora é a moda. Cegos existia todo tempo. Quantos lugares a gente tem que não tem, não está preparado para o cego? Para os cadeirantes. Os cadeirantes. Os mudos. Quantos lugares tem pessoas que conseguem falar em libras? Um dia eu estava na empresa, o plano de saúde, o qual meu filho tem, chegou lá, eu estava esperando por uma autorização, chegou uma pessoa e aí o atendente começou a falar em libras. Chorei. Nós não vemos isso ainda. E quanto tempo tem? Porque o autismo é agora e a pessoa é surda. Sempre teve, mas o mundo não está preparado para isso. Então, fazer a segregação é uma linha muito tênue entre inclusão e segregação. Vamos fazer essa escola para incluir. Então, vai ter que ter escola, daqui a pouquinho vai ter que... Esses dias eu vi na televisão parque para autista. Jesus! Mas aí não se inclui, né? Onde vai querer? Separa, vamos combinar, Onde vai querer, né, Marcelo? Então, tipo, eu tenho 2 filhos. Aí, então, essa semana Cada eu vou levar o Samuel. eu vou levar o Samuel essa semana no parque do autista e semana que vem eu vou levar a Júlia pro outro. Então, por quê? Estão surfando na onda do autismo. Isso é muito complicado. Então, a gente tem que entender isso, essa linha tênue. Quer fazer uma escola inclusiva? Prepara a escola em todos os bairros. Porque, primeiro, que não vai num lugar só. Então, prepara, qualifica os professores, melhora o salário deles, amplia os atendimentos, faz algo diferente. Dani, tu és contra? Não. Eu só fico com esse medo. Essa língua é muito tênue. A gente tem que experimentar? Podemos experimentar. Mas talvez seja um gasto de energia desnecessário, mas tu pensa sobre isso. Vamos fazer. Quem vai para essa escola? Nível 3 de suporte? E se tu bota 3 crianças numa sala que são crianças de nível 3 de suporte que agridem os outros. Os professores vão ficar ali todos os dias apanhando, mesmo sabendo que o meu filho não quer bater, mas vai bater... A rotatividade de professor com burnout querendo... Depressão com tudo. Gente, sabe? Então é muito complicado. Tem que ser um estudo muito bem feito sobre isso, né? Um entendimento muito bem feito, porque às vezes os pais também de autista entram naquilo que o Leandro falou, na super proteção. Então eu vou colocar ele naquela escola lá, porque lá ele vai ser super protegido. Mas não quer dizer que lá pode ter um abusador, pode ter uma professora que... Tanto é que a gente vê psicólogos, aliás, profissionais, não vou falar nomes, né? Mas profissionais que batem no autista. Casos e mais casos do Brasil afora acontecendo. Em todos os lugares. Escolas, né, particulares, trancando criança no banheiro, porque amarrando. Então, tem que ter um cuidado muito extremo nisso tudo e nessas ondas que vão vindo, né? Tem que ter um pensamento muito cuidadoso, muito cauteloso, né? A gente tem que estar junto ao poder público, sendo questionado, fazendo audiências públicas, conversando com pessoas que convivem com isso. O Leandro é um cara que convive... Eu tenho a realidade do meu filho de 16 anos. Ele tem convivido com adultos. Sim. Ele tem mais experiência do que eu. Sim. Não vive a minha angústia como mãe, mas vive uma realidade de empresas. Profissional dentro da... Ele é especialista em RH e agora, né, começou de um tempo para cá através de uma... ele começou numa empresa, quando ele trabalhou com autista, né, ele conta essa história. Ele aprendeu a lidar com autismo e hoje ele está nessa situação porque ele entende. Mas tem pessoas que vão surfando nessa onda e vai tendo, né? E assim, se surfa a onda, mas quem sente é vocês. Porque quando passar a onda, o autista vai continuar lá. Tá ali. Com o pai, com a mãe, a com a família, tá ali pra gente, né? Vai sobrar lá, né, Leandro? Acho que é por aí esse ponto, né? As pessoas não têm que parar de surfar na onda e, digamos, serem mais efetivas, né? Apoiar mais efetivamente, né? A gente vê, assim, avanços em políticas públicas, seja na esfera municipal, estadual, federal, a gente sabe que ainda precisa ser construído mais. Só que eu vejo que, principalmente se tratando dos autistas e adultos, a gente tem uma grande barreira, porque, assim, a gente vê historicamente os movimentos para avançarem, precisa ter um movimento popular e uma pressão, um barulho. Pressão em rede social. Você imagina assim um grupo de 500, 600 autistas fazendo pressão por algo? Não vai existir. Ou dificilmente vai existir, né? Porque é muito difícil, pela rigidez cognitiva, eu imagino, né? De você ver a movimentação de um grupo para fazer algo em prol de uma causa que não é necessariamente
para ele em específico. Não que ele seja uma pessoa egoísta, né? Mas a gente vê que até para eles mesmos, no benefício próprio, né? De, por exemplo, vamos organizar aqui um workshop para falar sobre relacionamento interpessoal. Todo mundo quer, mas no dia ninguém aparece porque então tem essa barreira ainda, né? Dentro das empresas também a gente vê muito que, como você falou, né? Muita gente aproveita na onda. Não, é lindo, vamos fazer alguma ação, mas na hora de contratar o autista não contrata. Né? Então, é tudo muito lindo, maravilhoso, né? Como dizem, o papel aceita tudo, né? Para você ter uma ideia, esse ano a gente entrou em contato com aproximadamente 54 empresas. Que a gente mantém uma parceria de verdade, se for 6 é muito, né? De 54 empresas, né? Então, a gente vê isso, né? E a gente estava falando aí do cumprimento de cotas. E por eu já ter trabalhado muito tempo em RH, eu sempre falo, não é prioridade para as empresas cumprir cota. Hoje chega empresa que recebeu uma multa de 2 milhões de reais e mesmo assim não faz questão de contratar pessoas com deficiência. Porque paga a multa e segue o baile. Segue o baile, assim, então... E aí, por isso que eu venho com essa proposta diferente. Gente, a gente vai precisar ter uma outra comunicação com as empresas. E assim como eu preciso ter uma comunicação diferente com as empresas também têm que ter uma comunicação diferente com a pessoa autista, né? Você vai ter a resolução de problema A, B e C, mas você vai ter outros problemas também. Você está disposto? Né? Tudo equilíbrio e deixar a coisa exatamente, claras, né? Mas dos dois assim, lados, né? A gente fala, você vai ter esse ganho aqui. Não é de, você tem que fazer assim porque bonito, você tem que... bonito, não. Rende like, rende engajamento, não é só isso. Não, porque que empresa que não quer ter um funcionário que tá ali só para cumprir o dele, não quer fofocar, não quer produzir para casa, né? É por aí. E assim, chega 6 e 1 vai embora, né? Também, a gente sempre entra e provoca as empresas. Por exemplo, minha briga sempre foi quando eu trabalhava com a RH, assim, mas a gente nós da RH tem que fazer inclusão e não tem ninguém com deficiência aqui junto com a gente, né? Que foi quando entrou uma menina autista para trabalhar com a gente, né? E foi novo, né? Eu nunca tinha tido contato com pessoa autista. E a gente foi aprendendo na marra. Muitas pessoas que trabalhavam ali no setor não quiseram se envolver porque era um desafio muito grande. Não é fácil, vamos combinar, não é fácil. E para mim não é desafio daqui para mim que eu vou jogar no peito e vou matar. Foi bastante difícil até a gente encontrar que precisava estabelecer um cronograma, das 8 às 9 você vai ter que fazer isso, das 10 às 11. Mas assim, a partir do momento que eu vi que fazer o processo de admissão, de pegar a documentação da pessoa, colocar no sistema, fazer 20 admissões aí, coisas que ia levar talvez uma manhã e um pouquinho da tarde, ela fez em 2 horas, falei, opa. Valeu. Valeu. Né? E aí, distrair o potencial. Você vê a Microsoft faz isso, porque se uma pessoa típica como nós vai pegar e vai resolver 20 chamados num dia, ela deixa só um com autista, mas o mais complexo, que sabe que a pessoa vai ficar ali, esmiuçar até o fim. Ela tá fazendo isso por inclusão porque ela viu uma estratégia de negócio, de perfil. É oportunidade. É a mesma coisa, como não vai fazer sentido aqui no estúdio você ver uma pessoa que ela é de exatas para ser um designer gráfico, que ela não é perfil dela. Não vai entregar. Colocar um tímido num comercial. Não vai render. Né? É um mau profissional ou só tá no lugar errado? Sim, é esse o ponto. Aqui nós temos, aqui no programa, né? Tem você, que tem uma comunicação, mas tem o pessoal atrás da câmera que tem que fazer a técnica que tem que ser perfeita. O autista, ele muitas das vezes executa com primor. Sim. Né? A questão do perfeccionismo, né? De ter isso tudo, né? O Jô Soares fala que o filho dele tinha um ouvido absoluto, né? O filho dele, o Rafael, que é falecido, já autista, ele disse que era incrível, que o barulho do elevador, ele dizia qual era o tipo de nota musical que fazia, né? Ele tinha um ouvido absoluto, então ele tinha uma rádio em casa, ele fazia coisas incríveis, porque era potencialidade, não adiantava colocar ele na frente no microfone. Na frente da câmera. É sobre isso, encontrar aquilo que é o melhor, extrair da pessoa que é o melhor. Eu também tive numa empresa, eles estavam falando, tinha um autista que trabalhava de home office, que o supervisor dele, a pessoa que estava acima dele do cargo, não rendia o que a pessoa rendia em casa em home office, fazendo tabelas, fazendo as coisas. Mas também precisa de uma pessoa de comunicação. Então, colocaram ele na retaguarda, dando um suporte e ele fazendo o melhor do trabalho dele, e o supervisor dele
fazendo o melhor do trabalho dele de uma outra forma. Então, isso faz com que a empresa só tenha ganho. É a soma de sócios, né? Sim. Explorando as potencialidades de cada um. Equipe, né? Juntando essa informação, juntando a equipe, vai fazer o melhor. E isso que tem que ser entendido e dado esse suporte para que a coisa possa acontecer em todas as áreas, né? Seja na escola, seja no trabalho, seja onde, em todas a idade da pessoa, né? Buscar essa parte é muito importante. Muito bem, nosso tempo está acabando. Dani, eu quero te agradecer mais uma vez por esse papo e para fechar nessa tua mensagem final, passa aí os contatos da AMA, como que as pessoas podem conhecer mais sobre a associação aqui em Itajaí e sobre esse trabalho que vocês desenvolvem. Então, eu quero fazer um convite, né? Nós temos o nosso Instagram, que é @AMA_Itajaí. Lá tem todas as informações sobre a AMA, sobre os atendidos. Você que é uma empresa que quer dar esse suporte, essa possibilidade para o autista estar trabalhando com você, também tem o Projeto Carreiras, o Leandro tem feito esse trabalho incrível. E que possa abrir as portas da sua empresa para que possa conhecer a AMA, dar o suporte, dar o apoio necessário, né? A gente sempre está buscando para melhorar, né, a vida de muitas crianças e adolescentes, tem muitas pessoas na fila, muitas pessoas esperando essas possibilidades e só vão conseguir através dessa união, né, e de a entidade do terceiro setor estar ali para buscar essa garantia de direito, né. Nós temos o número do telefone que é o 21 25 19 60. Qualquer informação, quer ser voluntário, quer estar lá apoiando a AMA, é sempre muito importante. Esperamos também a tua visita lá, Marcelo. Eu tô devendo, eu tenho que ir lá. Estás me devendo essa visita para conhecer. Agora tá gravado em vídeo aqui, lasca. Porque falar da AMA para mim é muito fácil, né? Mas quando as pessoas chegam lá e veem a imensidão que é, né? A quantidade de pessoas, a quantidade do que é feito lá pela forma que a gente faz, assim, é incrível. Então, isso é bem importante, né? Convidar as pessoas para ir lá e conhecer, abrir o coração, abrir a mente, o entendimento e saber que a cada 33 um é autista. Eu costumo dizer, não é uma praga, mas logo chega, né, na vida das pessoas. Eu quero muito agradecer sempre a tua oportunidade de estar aqui falando sobre o autismo, não só no mês de abril, porque todos os dias, né, o autismo está aí, batendo a porta de todos, e é muito importante a gente estar aqui falando sobre esse assunto tão gostoso, essa conversa tão boa, falando sobre o autismo, levando conhecimento a todos. Obrigado, Dani. Obrigada. Leandro, obrigado, sucesso, cara, prazer te conhecer e incentivando cada vez mais aí os adultos autistas também, a cada vez mais, né, que as pessoas se sintam incluídas, né, e sendo produtivas, né, não como um vitimismo, como um coitadinho, não, sendo úteis para si próprias e para a sociedade. Obrigado. Perfeito, eu que agradeço o convite aí, um abração. Muito bem. Tá, e depois desse papo direto muito legal, a gente volta na semana que vem, quinta-feira, 8 da noite no YouTube e também com os cortes nas redes sociais. Fiquem todos com Deus, até semana que vem. Você já reparou que existem casas sem vida? Casas sem aconchego, sem conforto? São casas que são ambientes lindos, porém não trazem essa sensação de conforto que as pessoas buscam hoje em dia? É aquela famosa frase, casa com cara de casa. Hoje, mais do que beleza, as pessoas elas buscam um lar que abrace a rotina, que acolha as pausas e que seja cenário de momentos em família. Uma casa com cara de casa é aquela onde a luz conforta, onde a marcenaria organiza, as texturas aquecem e cada canto convida você para viver momentos especiais no seu lar. A arquitetura de interiores, ela transforma estética em sensação, transforma espaços em lugares onde a família e amigos se reúnem, conversa, descansa e cria memórias. Porque um lar não é só sobre tendências, ele é sobre presença, é sobre construir ambientes que façam sentido para quem mora ali. E se você sente que a sua casa pode ser mais acolhedora, mais funcional e mais viva, talvez seja o momento de você criar espaços que tenham significado. E se você acha que a sua casa está faltando esse toque especial de conforto para que realmente a sua casa tenha a cara de casa, chame a Távoli Arquitetura que nós iremos lhe ajudar. Baixa pressão na rede? Chama o Semasa. Dúvidas na fatura? Chama o Semasa. Precisa de atendimento? Chama o Semasa. 33449000. Liga ou manda um zap. Todos os dias, o Semasa cuida da água e do saneamento da nossa cidade. Nosso compromisso é estar presente quando você precisar. Chama o Semasa. 33449000. Semasa Itajaí. Transparência em cada gota.